Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Livro de 2 Reis, capítulo 19, verso 35, diz assim: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Vou repetir, livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, que diz assim: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Diante dessa passagem bíblica, que irá falar sobre o livramento do rei Ezequias, diante dessa passagem bíblica, o anjo do Senhor, o livramento sobrenatural, a Bíblia nos revela um dos acontecimentos mais impressionantes do Antigo Testamento. O livramento de Judá diante de um exército poderoso e ameaçador. Em uma única noite, o Senhor demonstrou seu poder absoluto ao enviar o seu anjo, que feriu 185 mil soldados do exército sírio. O rei Ezequias governava Judá em um período em que o império sírio, liderado por Senaqueribe, era uma das maiores potências da época e já havia conquistado várias nações. Jerusalém estava cercada. Humanamente falando, não havia saída. O inimigo era mais forte, mais numeroso e parecia invencível. Mas Ezequias fez algo diferente. A Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Ele orou com sinceridade ao Senhor. Ele confiou no poder de Deus. Quando tudo parecia perdido, Deus agiu de forma sobrenatural. A Bíblia nos diz que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. Sem guerra, sem esforço humano, sem estratégia militar, apenas o poder de Deus em ação. E ao amanhecer, o exército inimigo estava derrotado. E diante desse texto, diante dessa passagem bíblica, nós podemos tirar aqui algumas poderosas lições para as nossas vidas. Primeira coisa que eu vejo é que Deus é o nosso defensor. Mesmo quando estamos cercados, Ele luta por nós. E outra coisa que eu vejo diante desse texto é que a oração, ela move o céu. Ezequias não confiou em sua força, mas Ezequias ele buscou ao Senhor. Deus age no tempo certo. Pode parecer demora, mas Deus nunca chega atrasado. Uma noite pode mudar tudo o que parece impossível, pode ser resolvido de forma sobrenatural. Nem o inimigo
é maior que Deus. Não importa o tamanho da batalha, mas eu quero dizer que Deus, ele é maior. Confie em Deus, mesmo diante das dificuldades. Não se desespere. Ore e entregue tudo a Ele. Permanece firme, mesmo quando tudo parece perdido. Creia em Deus. Ainda Ele realiza milagres. Ou melhor dizendo, creia em Deus, que ainda Ele realiza milagres. Se Deus fez isso no passado, Ele continua poderoso também nos dias de hoje. Por quê? Porque nenhuma batalha é maior que o nosso Deus. Nenhum problema é impossível para Ele. Nenhuma situação está fora do seu controle. Porque diz a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz assim: porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, assim como o anjo do Senhor, naquela noite, foi lá no arraial dos sírios e matou 185 mil soldados, o Senhor é poderoso para livrar você de todas as situações que você está passando. O Senhor, Ele é poderoso para te livrar, para te guardar de todos os males. E fique com essa palavra no dia de hoje, sobre a vitória do rei Ezequias diante do exército de Senaqueribe. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele livre e te guarda de todo mal, no nome do Senhor Jesus.